Mas é basicamente o seguinte, Pablo, nenhum secretário de saúde, nenhum prefeito, a partir de agora, não vai poder colocar atenção em 4 assuntos prioritários. Claro que a área de saúde ela é enorme, a área de saúde ela é muito ampla, mas existem 4 coisas que precisam ser olhados. Primeiro, saúde mental. Vocês todos sabem que a saúde mental hoje é um problema que cada um de nós vem enfrentando nas nossas famílias, nos nossos entornos, nas nossas empresas, na nossa sociedade de um modo geral. Então, o novo secretário de saúde, empossado juntamente com o nosso prefeito, vai ter que prestar atenção nesse tema. Outro tema é envelhecimento saudável. Nossa sociedade está envelhecendo, e vocês sabem todos esses números, aí eles estão mais do que evidenciados. Então, também é um tema que vai ter que ser observado. Um outro tema são as chamadas doenças crônicas. As doenças crônicas, elas farão cada vez mais parte da nossa sociedade, uma pelo próprio envelhecimento, mas outra principalmente pelas estruturas de saúde, que faz com que cada vez mais a gente tenha um aspecto importante na nossa vida, que é o envelhecer saudável, principalmente quando a gente pensa nas ações de promoção e prevenção de saúde, que dão essa sustentação. E o quarto item, a quarta análise e a observação são chamadas epidemias, né? Nós estamos vivenciando cada vez mais um momento importante, e todos nós que passamos pelo Covid-19, não podemos dizer que a gente não tem cada vez mais essas questões para que nós observemos. Então, cada vez mais a gente fala de doenças, aliás, temos um infectologista aqui para falar melhor do que eu, né? Então, esses 4 temas são importantes, e os secretários de saúde que entraram nos nossos 645 municípios em São Paulo, ou nos 5.400 municípios no Brasil como um todo, vão ter que observar isso daí. Além disso, eles precisam conhecer o SUS, porque nós temos um sistema único de saúde que é invejado por todos os países. Eu tenho testemunho sempre pessoal meu, eu fui presidente, Pablo, no determinação da Associação Mundial de Hospitais. E ninguém me perguntava nada que não do SUS, né? Tanto é que eu me senti até meio ignorante por não conhecer adequadamente o SUS. Tive que conhecer. E para cada um desses itens, Pablo, a gente tem que diagnosticar, planejar, promover, curar e, por último, cuidar. Então, é isso que a gente está te entregando. Estamos à sua disposição, mas agora gostaríamos de ouvi-lo. Muito obrigado. Obrigado. Michel, também não vou falar mais nada. Boa tarde a todos. Está funcionando o som? Eu sou o Pablo Marçal, tenho 37 anos e sou casado com a Ana Carolina. Eu sou pai do Lorenzo, do Benjamin, do Miguel, da Isabela. Lá em casa tem 4 filhos. Hoje a gente lidera alguns segmentos aí no mercado, tem mais de 40 companhias aí, investe em mais de 120 startups e tem uma vontade de servir o povo. Desde 2019 eu fui picado pelo espírito público, não aqui nesse continente, mas lá na África. O africano me corrige sempre, não é lá na África, é em África, em Angola. A gente começou a reconstruir uma comunidade, eu imagino que a gente consiga terminar até o final desse ano. Estamos levantando lá mais de 300 casas e começamos do zero, assim, ó. Como é que você começa uma comunidade? Primeiro é água, depois o abrigo, é o que tiver de resto de obra, eles começam a levantar suas casas com metais e madeira, só que a gente conseguiu colocar posto de atendimento médico, galpão de empreendedorismo, colocamos centro de esporte, eles estão aprendendo profissões ali, construindo tudo. A gente eu gosto de falar que é uma diversão para mim poder servir esse povo desde 2019. Eu fiz um compromisso com eles de ficar lá até a última família entrar na última casa. Só que aí esse espírito público foi tão forte que cada companhia nossa em outros países abraçou uma nação da África. Os Estados Unidos está cuidando de Moçambique, um trabalho social lá. A França agora, que é um lugar onde a gente está iniciando um trabalho também, cuida de Níger. A Alemanha está cuidando de outra nação, acho que o Portugal está cuidando de Cabo Verde. E eu tenho um alvo, né? Toda a nossa multiplicação empresarial no mundo inteiro vai cuidar de uma nação que precisa de atenção. Sobre saúde, eu acho que eu cuido muito bem da minha e eu vejo o quanto a gente precisa investir energia nas pessoas, né? Ensinando desde pequeno. Quantos aqui são médicos? Levanta a mão. Obrigado. Eu não sei explicar, mas vocês melhor que eu conseguem. Vocês têm a idade média menor do que o brasileiro, né, que toma pinga. O cara que não cuida da saúde, eles vivem mais tempo que vocês. A idade média do médico que serve os outros é menor do que de um brasileiro que não cuida da própria vida, para você ter uma noção. E eu não trouxe isso para ser afronta, mas um dos motivos para explicar o porquê que às vezes a gente tem um resultado negativo no Brasil.
no Brasil e São Paulo como um todo. As pessoas, elas estressam muito. E eu gostei muito quando eu vi o presidente aqui falar sobre cuidar da saúde mental, né? Cuidar da saúde mental é tudo. Se as pessoas não desfrutarem, se elas não tiverem senso de progresso, se elas não cuidarem da própria vida, se a gente não usar, né, do mecanismo público para ensinar a pessoa a ter uma vida melhor, essa pessoa vai produzir menos e essa pessoa vai dar mais trabalho para a gente. Então, ensinar isso, eu acredito que o pilar de tudo é educação. Eu tenho que confessar uma coisa, eu fui aluno de escola pública e eu acabei aprendendo, acho que desligou o microfone, eu acabei, com a Covid-19, eu aprendi a lavar a mão direito mesmo na Covid-19, do tanto de alerta que eu vi sobre como higienizar as mãos. Então, assim, esperar 33 anos para aprender a lavar a mão, aí você entende o que está acontecendo. Eu já sabia como fazer milhões de reais, sabia cuidar da minha vida num tanto de coisa, mas lavar a mão daquele jeitinho foi dentro de uma epidemia onde eu vi o alerta e como a educação ela pode mudar a frequência de um povo, né? Então, eu vejo que o principal pilar da sociedade hoje é esse, né, a educação, onde eu sou muito forte, eu tenho rede de escola infantil, tem aberto em outros países também. Eu amo essa questão de educar e vejo uma diferença muito grande da educação com a escolarização, que a escolarização é treinar alguém para ser funcionário numa empresa. A educação você treina dando uma base para a pessoa ir aonde ela quiser. A escolarização eu treino gastando energia para a pessoa aprender muita coisa que ela não vai usar. Por exemplo, um administrador de empresa. Tem lá a faculdade de administrador de empresa, mas não tem uma faculdade para empreender. Aí eu me pergunto, de onde saíram esses 21 milhões de empreendedores no Brasil, né? Saiu do nada, da sorte de copiar o outro. É por isso também que cada vez que a gente abre uma empresa no Brasil, até o terceiro ano, pelo menos, mais de 80% delas vão fechar. O que acontece? Nós somos um povo de iniciativa, mas um povo com pouca terminativa. E, de novo, por que a gente precisa de cuidar da saúde mental? Porque a gente não aprendeu a cuidar dela. A cuidar da saúde mental, a gente precisa entender de inteligência emocional. É uma coisa que eu sugiro, né, desde pequeno, a gente ensinar isso nas escolas. Eu tenho uma vontade muito grande de ser prefeito, sabendo que o ensino básico, o ensino infantil está nas mãos do prefeito. Eu vejo o poder de fogo que a gente tem de revolucionar essa sociedade ensinando isso desde criança. Imagina ensinar desde criança nutrição. Imagina a gente vincular as pessoas, cada uma delas, a um esporte. Eu acho tão bonito na época das Olimpíadas. A gente fica lá torcendo. O Brasil está em 13º no quadro de medalhas. Aí eu lembro que todas as nações que estão na frente decidiram virar potências olímpicas e ensinar crianças desde pequeno. E vincular a identidade da pessoa a uma identidade esportiva. A China copiou os Estados Unidos, não sei se vocês estão acompanhando, vai passar os Estados Unidos, inclusive, do tanto que eles melhoraram a educação e como eles melhoraram todo o processo de infraestrutura e tudo que é relacionado à educação, eles mudaram naquele país. Então, assim, querer resolver a saúde só aumentando recursos, ao invés de ensinar prevenção, ao invés de ensinar como cuidar da própria vida, nunca vai funcionar. Nós somos um povo sem instrução em relação a isso. Eu trago esse alerta justamente porque numa epidemia, eu que fui aluno de escola pública, aprendi a lavar a mão. Tinha que ter aprendido a lavar a mão muito mais cedo. Eu lembro de estudar em escola municipal, escola estadual. Eu lembro de quando eu era criança, a gente até cantava o hino todo dia, né? Cantava o hino e escovava os dentes com flúor ainda, todo dia, na escolinha municipal. E é isso, a moral e cívica foi se perdendo, e a gente perdeu coisas básicas, né? Para ensinar essas pessoas a cuidarem, né, da própria vida. Sei que a gente tem um déficit de muitos brasileiros em situação de miserabilidade, mas isso também a gente tinha que ensinar eles a cuidar da nutrição, tinha que ensinar eles a vincular, né, a identidade a um esporte. E eu finalizo essa primeira parte falando o seguinte, que a saúde, ao olhar da sociedade, parece um gasto. Só que a gente tem que olhar a parte do investimento com prevenção, com ensino. Ensinando a pessoa a comer bem, porque eu acho que uma das coisas mais terríveis no ser humano é ele não ter aprendido a comer. A gente quer resolver os problemas das pessoas, mas a gente não gasta nem um pouco de energia em ensinar elas a dormir. Dormir faz a pessoa aprender mais, dormir faz a pessoa recuperar a musculatura e as pessoas estão cada vez mais dormindo menos. A gente tem que ensinar as pessoas a beber água, elas não bebem água. Eu falo porque desde quando eu virei atleta e triatleta e Ironman e Ultraman, eu percebi que eu não cuidava do meu corpo. De novo, por que nós somos pessoas que não cuidam dessa vida que é tão importante? Isso. E comer bem. Coisas básicas que poderiam economizar bilhões numa saúde e fazer com que a gente investisse em infraestrutura para essas pessoas terem uma vida melhor, né? Não falando que precisa de tirar um dinheiro de um lugar para o outro, mas sendo inteligente na causa. A nossa geração é uma geração de pessoas que só tratam efeitos. Eu acredito que eu tendo a oportunidade de ser prefeito de São Paulo, eu não sei tudo nem de educação, nem de nenhuma área, não sei tudo.
Por isso que a gente senta com especialistas e não toma decisões politiqueiras e absurdas. Tem que sentar, ouvir, mas eu acredito que a educação vai mudar tudo. Não a escolarização, essa aí é um fracasso. As 3 esferas hoje do Brasil gastam R$500 bilhão com o ensino e a gente ensina as pessoas e quando elas terminam o ensino médio, mais de 90% delas não sabem fazer conta matemática básica. Ou seja, a gente está investindo R$500 bilhão em nada. Isso é por ano. Gastar esse tanto de dinheiro, a gente não entendeu até agora o que é ensinar um povo para prosperar. Eu acredito que se vocês forem lembrar de mim e tiverem alguma proximidade comigo, a principal lembrança que vocês terão da minha pessoa é: ele quer que todo mundo prospere. Só que nem todo mundo quer ainda, porque nem foi educado a isso, não sabe que tem como, né?